Já a seguir o vice-versa, hoje entre PSD e PCP. Hoje no vice-versa contamos com os deputados António Rodrigues, do PSD, Honório Novo, do PCP. Muito boa noite aos dois, obrigado por terem vindo. António Rodrigues, começamos pela questão da troika fora do país, já se começa a falar nessa possibilidade. Primeiro-Ministro das Finanças, agora o Primeiro-Ministro na fase pós-troika. Há de facto condições objetivas para isso acontecer, como está previsto em junho de 2014? Não há aqui um excessivo otimismo por parte do Governo? Se há uma coisa que o Primeiro-Ministro e o Ministro das Finanças nos habituaram desde o início foi ao rigor das palavras. E, portanto, quando qualquer um dos membros do Governo fala na expectativa de que a Troika vai abandonar o país, é porque começam a estar verdadeiramente criadas as condições para isso. E começo, julgo eu, todos nós, a acreditar nisso. Mais do que até a querer, a acreditar que estamos verdadeiramente no bom caminho para que isso aconteça. Mas Portugal depende de vários fatores que não controla. Alguns são internos, outros são externos. Hoje, por exemplo, soube-se que a economia dos Estados Unidos teve uma recessão maior do que estava previsto no último trimestre de 2012. Do ano passado. Não há aqui, de facto, fatores tão imponderáveis que não é, nesta altura, muito natural que se aponte um cenário tão otimista para o futuro? Eu julgo que são estes acontecimentos, e precisamente quando há normalmente factos que nós não podemos controlar, que sucedem e que vêm condicionar a nossa economia, que é importante também aqui voltarmos a falar de rigor e falarmos principalmente daquilo que foi assumidamente a postura deste Governo desde o princípio, que foi manter-se acompanhar com clareza aquilo que era o roteiro que estava previsto no memorando com a Troika. Precisamente para que se demonstrasse que, independentemente de fatores externos não controláveis, nós tínhamos condições para demonstrar perante a pluralidade, quer dos agentes económicos nacionais, mas principalmente através dos criadores internacionais e dos agentes económicos internacionais, que nós podíamos ser confiáveis. E, portanto, mesmo que haja situações que nós não venhamos a controlar e que venham a condicionar a economia portuguesa, independentemente da vontade do Governo, julgo que há neste momento um capital de crédito e de confiança relativamente à economia e aos agentes políticos portugueses que ultrapassam todos os imponderáveis. Deputado Honório Novo, a um ano do fim do programa do ajustamento, há aqui um otimismo por parte do Governo que aponta já o período pós-Troika. Começou-se a falar já nesta altura, por iniciativa do Ministro das Finanças na Alemanha. Hoje Pedro Passos Coelho veio no mesmo tom. Que dados é que encontra para contrariar esta tese, que já acaba de afirmar que, na sua opinião, é otimista? Bom, vamos lá ver. A Troika fora do país é um objetivo do PCP desde que ele aterrou em Lisboa, em maio de 2011. E, portanto, do nosso ponto de vista, há condições para romper com as imposições e a ingerência externa que significou a entrada destas três entidades no país em maio de 2011. Mas certamente não é disto que o Primeiro-Ministro fala. Nós percebemos exatamente o que é que pretende o Dr. Passos Coelho e o Dr. Vítor Gaspar. Eu julgo que o otimismo aqui é a nota fundamental. Eu julgo que o Governo, a partir do início deste ano, entrou numa série de iniciativas cujo objetivo é criar uma ideia de otimismo, mesmo que ele seja absolutamente falacioso. Mas há aqui um dado objetivo. Eu recordo Portugal hoje merece mais confiança por parte dos mercados e das instituições internacionais do que merecia há uns meses atrás. Eu julgo que essa não é uma... Se está a referir-se à baixa taxa de juros nos mercados secundários e nos mercados internacionais, eu julgo que essa não é uma característica do nosso país. Isso acontece com todos os países da União Europeia. Isso acontece, por exemplo, com a Grécia, cujas taxas de juros, veja lá, nos últimos 6 meses, 7 meses, 8 meses, baixaram 15, 18 pontos percentuais, o que é significativo de uma situação de paragem, na espiral especulativa que existia, atacando as dívidas soberanas e das quais, naturalmente, beneficia o país. Eu julgo que as notas de otimismo fácil e falacioso por parte de Passos Coelho são conhecidas desde as festas da rentrée do Pontal, onde se anunciou sucessivamente o regresso ao crescimento no ano de 2012. Nós percebemos que isso foi falacioso. 2012 primeiro. 2012. Este ano é que já passou para 2013. Portanto, o ano passado, em 2012, passou para 2013. Mas em 2 anos sucessivos, estas previsões são o que são. E nós sabemos que, ao contrário do que disse o Rodrigues, eu
percebo a sua posição. O meu caro amigo deputado António Rodrigues disse que o Dr. Vítor Gaspar e o Dr. Passos Coelho habituaram-nos ao rigor. Habituaram? Não. Habituaram-nos a sucessivos e clamorosos falhanços durante estes 2 anos. Vamos ver quais eram as projeções do déficit no início de 2012 e quais foi a execução do crescimento do PIB nesse ano. Vamos perceber qual foi o tipo de execução orçamental que se propôs no início de 2012 e aquela que resultou no fim de 2012. É de facto um falhanço clamoroso e, portanto, quanto a previsões, eu diria uma coisa para ironizar e facilitar a compreensão de quem nos ouve. À beira de Passos Coelho e Vítor Gaspar, o doutor Teixeira dos Santos e o engenheiro José Sócrates são uma espécie de aprendizes de feiticeiros nos erros das previsões. E, portanto, supomos que estamos perante uma situação do mesmo género quando se pretende rápida propor... para passar à questão da remodelação. Eu julgo que os profetas da desgraça têm os dias contados. Se há acontecimentos positivos, como há uma sucessão de acontecimentos sucessivos nos últimos tempos de forma positiva... Mas há também riscos elevados. Com certeza, mas nunca ninguém os escondeu. E é essa a diferença, se quer fazer a comparação com o governo anterior, é que o governo anterior estava numa espiral descendente da economia portuguesa e dizia que nós estávamos a crescer. E este governo tem dito com clareza que está numa situação difícil, muito complicada, e temos andado a construir. E temos sido positivos relativamente a isso. Agora, quando começamos a ser positivos e quando começamos a tentar crescer qualquer coisa e tentar demonstrar que esses esforços que têm sido pedidos têm algum tipo de eficácia, parecem, desde logo, alguém a contrariar essa situação. António, posso fazer uma pergunta? Recorde-se do que foi dito relativamente ao déficit de 2012. Recorde-se do que foi dito no final do ano de 2012, que era, não íamos alcançar o déficit nunca. 6,4, 6,7, o que se dizia. Hoje estamos a discutir abaixo de 5%. Mesmo a réplica rápida do ano. Quem são os profetas da desgraça para o PSD, para o António Rodrigues? É o Dr. Carlos Costa. É o Dr. Carlos Costa que é governador do Banco de Portugal. É o Dr. Carlos Costa que é governador do Banco de Portugal, que aponta para o ano 2013 uma recessão perto dos 2%, quando o Governo prevê uma recessão de 1%. E qual foi a previsão da unidade técnica, por exemplo, relativamente ao déficit? Quantas vezes o deputado Honório Novo falou do déficit de 6,4%? E quantas vezes é que não aconteceu? Deixe-me terminar. Quais são as suas previsões que acertaram, Honório? Da desgraça, os responsáveis da Universidade Católica Portuguesa, quando prevêem para 2013 uma recessão de 2,4%, quando o Governo prevê uma recessão de 1% e insiste nessa previsão completamente falaciosa. Está a falar na execução do déficit. Em situações em que não vamos estar outra vez a falhar essas estimativas. Assim ninguém nos ouve. Mas o Banco de Portugal também preveu para 2014 um crescimento superior àquele que preveu o Governo e a Troika. Sim, mas vamos lá ver. O governador do Banco de Portugal diz uma coisa: as previsões para 2014 não introduzem aquilo que são as medidas de austeridade necessárias para corrigir o déficit incumprido de 2012, que só foi obtido os tais 5% por receitas extraordinárias não previstas. Não é verdade. Ou António Rodrigues, não é verdade. Isso por receitas extraordinárias relativamente àquilo que estava previsto. Como é que o António Rodrigues é capaz de prever e de dizer que a execução orçamental... Quem faz previsões não sou eu, é você. Você é que é dessa área. Eu não sou. Eu falo de políticas, expectativas e esperanças para as pessoas. As intenções... E é isso que eu quero. É que as pessoas acreditem que nós estamos no bom caminho e que colaborem com isso. Quais são as intenções políticas do António Rodrigues? Agora, não consigo que o meu amigo consiga explicar a ninguém porque é que o Dr. Vítor Gaspar, no início de 2012, previa uma receita fiscal e no final de 2012 foi obrigado a reconhecer que falhou em 3 mil milhões de euros. Isto é, 2% do PIB. Foi bastante abaixo daquilo que estava no Orçamento do Estado. Como é que depois do resultado foi obtido? Não importa à custa agora, da ANA, dos 800 milhões da ANA. Não é verdade. Porque a despesa desceu 700 milhões do fundo de pensões da PT, à custa das Sabe porquê que vocês não discutem hoje em dia a despesa? Há cerca, com receitas extraordinárias que ultrapassam os 2 mil milhões de euros. Assim, qualquer... Você sabe tão bem quanto eu porque você não discute a despesa. Já não discute que a despesa está a baixar. Sabe porquê? Porque ela baixou efetivamente. E por isso é que você Vamos não quer à próxima questão, tem a ver com as mexidas no Governo. Dizia hoje Pedro Passos Coelho que não têm um significado político particular e que não revelam qualquer fragilidade do Executivo. Elas vão abranger, segundo o que está previsto, apenas secretários de Estado. Não era a altura certa para remodelar este Governo, refrescando algumas figuras que toda a gente diz, até algumas figuras dentro da própria coligação, que estão desgastadas?
Em primeiro lugar, eu já disse isto várias vezes e é um facto, quem sabe da constituição do Governo e da remodelação do Governo é o Primeiro-Ministro. Só ele é que pode e deve responder pela sua. Isso é verdade, mas nós podemos analisar Nós podemos e temos capacidade analítica para isso, e eu sinto que, se o Primeiro-Ministro nos diz que tem uma equipa na qual continua a confiar e com a qual quer continuar a colaborar, e repare nisto, a questão mais importante quando se fala de remodelação é que se nós fôssemos aceitar e entrar dentro desse tipo de discussão, já tínhamos remodelado este Governo desde o dia em que ele foi constituído. E variadíssimas vezes ao longo do último ano foi discutida a remodelação do Governo. Agora, se há alguns secretários de Estado do Governo que carecem de sair até por uma necessidade de refrescar o Governo e até por uma outra razão, porque estamos numa nova etapa do Governo e é necessário começar a encarar os desafios de forma diferente, obviamente. Mas isso não se aplica também aos ministros, esse critério? Se o Primeiro-Ministro assim o entender, mas essa é uma E responsabilidade. acha que pode acontecer essa circunstância da remodelação poder abranger um ou outro ministro? Não faço a mínima ideia e, como digo, não quero especular sobre isso. Mas admite essa hipótese? Não admito sequer essa hipótese. Admito que o Primeiro-Ministro saiba que nomes é que vai propor ao Sr. Presidente da República para alterar. Honório, não sabemos que o PCP considera que as remodelações não resolvem nada, mas há ministros neste Governo mais desgastados que eu acho que este Governo não é remodelável. Isto é, a solução para este Governo, nós temos apontado, e muitos já têm apontado por nós também, além de nós, a solução deste Governo é, enfim, retirar o Primeiro-Ministro e mudar o Primeiro-Ministro através de eleições. Do ponto de vista da ótica do Governo, não se pode considerar isto uma remodelação. Isto, de facto, não é uma remodelação. Isto aparece um pouco a reboque da saída de um secretário de Estado que está, enfim, procurado pela Justiça, passa a expressão. É arguído... Essa expressão é excessiva. António, e vocês sabem que está à volta da saída do secretário de Estado procurado pela Justiça. É arguído num processo judicial. Perdão, é uma expressão... É excessiva, muito bem. Particularmente em relação ao próprio não está condenado. Não está condenado. Está a braço com a Justiça. Tem uma qualquer alegação da Justiça, processo que nem judicial. Há acusação relativamente a isso. Não há acusação. Há um processo judicial. Sejamos claros. Já basta aquilo que se diz dos políticos e da política. António Rodrigues, não entramos por esta aqui. pseudo-remodelação vem a reboque desta situação. E depois, naturalmente, é avançada com mais 2 ou 3 secretários de Estado. É a terceira vez que acontece. É a terceira. Há um ano foi a primeira vez, saiu um, entrou o outro. Depois, em setembro, outubro, entraram 2, saíram 2, entraram 3. Um deles, o secretário de Estado da Cultura, exatamente, e a outra secretária de Estado com... Muito bem. E agora saem, não se sabe bem quantos, são 3, são 4, são 5. Em princípio são 4. Uns por problemas de doença, outros porque querem ser candidatos à Câmara, outro, já falamos, enfim, porque tem um processo em judiciário em curso, e, portanto, julgo que, mesmo do ponto de vista do Governo, se fosse feita uma remodelação, se fosse pensada uma remodelação governamental, certamente que passaria pela cisão daquilo que são os megas ministérios, Economia e Obras Públicas, pela cisão do Ministério do Ambiente e da Agricultura, pela saída de alguns ministros, nos quais à cabeça, naturalmente, está o ministro Miguel Relvas. Então o PCP sempre defende que há remodelação possível neste Governo. Eu estou a falar do ponto de vista do Governo. Eu comecei por lhe dizer que este Governo não é remodelável. Agora, mesmo do ponto de vista do Governo e da opinião pública, ou de parte da opinião pública, fazer uma remodelação do Governo, sem sair, por exemplo, o ministro Miguel Relvas, que, enfim, que é um fator de descrédito do próprio Governo. Enfim, já sabemos a história das secretas, a história da ETP, sobretudo a história da descredibilização resultante de uma licenciatura fantasma. Bom, sem saírem alguns ministros, dos quais à cabeça o Miguel Relvas, eu admito que isso seja incómodo. Não é um ministro que merece não é incómodo. Ouça, o problema, e agora retomando aquilo que é a nossa posição, porque naturalmente importa também especular e discutir os argumentos do ponto de vista do Governo e das perspectivas do Governo. Do ponto de vista do PCP, naturalmente, nós consideramos que o Governo não é remodelável e que a mudança de pessoas... Mas a pergunta era se há ou não ministros que merecem elogios por parte do PCP. Repare, nós o que fazemos não é pessoal. Por isso é que nós dizemos que não é remodelável. E, portanto, se as políticas forem estas as da Troika, que conduziram o país à situação de dependência, globalmente... remodelar a Troika, eu posso, em governo. termos pessoais, ter mais consideração pessoal por este ou por aquele ministro. Vamos a um minuto para cada um para comentarmos. Mas o problema é que esta opinião pessoal não colhe nem interessa ao povo português. Um minuto rigorosamente para cada um para comentarmos as declarações de Cavaco Silva. O Presidente da República disse hoje na abertura do ano judicial que a justiça deve ser célere
para contribuir para a eficácia da economia. Não é uma questão absolutamente decisiva nesta altura que a justiça seja célere? O Sr. Presidente da República não podia ter mais razão no que diz, e julgo que todos nós queremos isso. O grande problema que nós temos é o facto de haver uma justiça que, de algum modo, não é capaz de dar resposta. Eu julgo que é um problema de sistema, não há agentes diretamente responsáveis. O problema do Governo tem de garantir que isso aconteça. Mas é um problema que vai crescendo ao longo dos anos e que nós não sabemos como conseguir dar a volta a essa situação, não obstante os vários esforços dos vários ministros da Justiça que têm havido. E aqui não há culpabilizações partidárias nem de governos. Há um sistema que precisa, de alguma forma, de ser agilizado, e é isso que a Sra. Ministra da Justiça está a tentar fazer com a reforma que está a tentar introduzir, porque verdadeiramente aqui não é uma causa partidária que pode ser em causa, uma causa governativa, uma causa que tem que ser e tu contar com a colaboração de todos os agentes do sistema. Agora, há uma situação que é o ponto convergente da vontade de todos nós, que é fazer com que a justiça seja isso mesmo. Isto é, ela para ser efetiva tem que ser pontual, tem que ser material, tem que ser célere para poder ser efetiva. Honório Novo, esta é uma velha reivindicação do PCP. A questão é, há ou não condições objetivas para que ela se torne mais célere nesta altura, devido à necessidade do país? Do ponto de vista da afirmação retórica, ou se quiser em tese, é uma questão que reúne o consenso. Mas depois, na sua aplicação prática, está longe de reunir o consenso. E pior do que isso, o que nós apercebemos é que as medidas, e algumas das medidas concretas apontadas pelo Governo, e particularmente pela Ministra da Justiça, apontam no sentido contrário. Vamos perceber o mapa judiciário e o acesso à justiça. Hoje, suponho que foi na RTP, dava voz a pessoas de Montalegre, que agora vão ter que ir ao Tribunal a Vila Real e os transportes públicos. Vamos falar de uma distância significativa. É mais uma vez uma atitude demagógica. Porque as pessoas não vão todos os dias ao Tribunal, não têm Tribunal à porta de casa para resolver. O problema da Justiça não está na localização dos tribunais. Está nas condições que os tribunais têm para, e os juízes e os magistrados mas esta matéria, para poder eu já lhe vou dar outros exemplos. Já lhe vou dar outros exemplos. Este exemplo que não sou eu que o dou, foi dado nos telejornais hoje, uma pessoa de Montalegre que vai a Vila Real pelos acessos e os transportes públicos de que dispõe, à hora que chega o primeiro transporte público a Vila Real, 10 minutos depois tem que tomar o transporte público de regresso, porque senão tem que ficar em Vila Real e não pode regressar a Montalegre. Por causa da falta de transportes públicos. Vamos lá ver, o acesso... Não é essa a questão. Isso é outra vez, temos demagógicos e que analisamos a situação não se trata de demagogia. É, com certeza. Peço desculpa, mas eu não aceito que a sua base de argumentação neste debate seja a demagogia. Eu estou-lhe a apontar um caso concreto que mostra claramente... Estamos a falar do mapa judiciário para resolver os problemas da justiça. Quando os problemas da justiça são a forma como a justiça é administrada, como é que os tribunais podem funcionar e como é que os agentes têm ou não têm condições para poder aplicar a justiça. Este exemplo que cabe dizer mostra claramente que uma das questões sobre as quais estamos de acordo, mas estamos a contrariar pelas políticas concretas, é do acesso à justiça. Outra é a dos custos. E nós percebemos que hoje os custos de acesso a tribunal e a questões judiciais por parte daqueles que são os poderosos e os ricos deste país e aqueles que são as pessoas que têm necessidade da justiça, mas não têm meios financeiros para suportar, é completamente dificultado e as pessoas afastam-se da justiça porque não têm meios para pagar a justiça. Meu caro amigo, acesso dificultado à justiça por causa do mapa, acesso dificultado à justiça por causa dos custos, eu julgo que são dois exemplos. A conversa está interessante, mas de facto chegamos ao limite do nosso tempo. Quanto à celeridade, estamos de acordo. Boa noite, obrigado aos dois por estarem presentes em mais um Vice-Versa.